E a palavra que vamos pregar agora, ela não terá nenhum efeito se ela não vier dele. Então eu quero que você ore comigo pela palavra. Você que está em casa pode orar também. Amém? Senhor amado, muito obrigado pela vida, pelo dom da vida, por essa manhã de outono, tão bonito o dia lá fora, o céu brilhante, o sol brilhante, o céu azul. Muito obrigado por tua igreja reunida aqui, ali, acolá, em muitos lugares. A igreja do Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas que nós o conhecemos porque o Senhor nos revelou e nos deu. Bendito seja o Senhor, abençoa a palavra para que ela possa realizar o bem que o Senhor já propôs, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém? Amém. Eu quero me dirigir inicialmente às mães que estão aqui, e às mães que estão em casa, e às mães que vão nos ouvir nessa manhã. Como é que foi a sua história de ser mãe? Lembra um pouquinho aí quando foi a sua primeira gravidez e o nascimento do seu primeiro filho. Eu creio que algumas mães que vão nos ouvir, não somente aqui, mas quando a mensagem estiver aberta aí para muitos, vão se lembrar que a maternidade foi uma coisa pavorosa para algumas, e isso é verdade. Algumas vão se lembrar que o desejo mesmo era de cometer um aborto. Desculpem ser claro e direto. Alguns vão se lembrar que houve muito temor no coração por uma situação pessoal que você vivenciou. Alguns vão se lembrar que o temor de trazer um filho ao mundo muitas vezes superou na mente a alegria de ser abençoada de alguma maneira por Deus com a maternidade, com a concepção. Algumas viveram tempos muito difíceis, de grande aflição. Não podemos nos esquecer que há mães, conforme a imprensa quase todo dia nos traz notícia, colocaram o seu filhinho recém-nascido numa cesta de lixo, ou na porta de alguma casa, para tentar de alguma maneira encontrar um caminho para que alguém pudesse criar essa criança. Estava pensando a respeito do contexto, por exemplo, da Europa, nos anos 40, principalmente 40 a 45, quando a guerra se intensificou mais. Como era ser mãe naquele tempo? Como era engravidar, quem sabe até por descuido, no mundo que estava esfacelado à volta, onde bombas caíam diariamente sobre as grandes cidades europeias, e o futuro era escuro, sombrio e tenebroso. E havia a possibilidade de um regime absolutamente tirânico tomar conta de toda a humanidade. Tempos trabalhosos e difíceis. Mas a Bíblia nos conta, amados e amadas, uma história de mãe que também estava vivendo um tempo como esse que nós acabamos de descrever aqui, e que talvez tenha vivido, a palavra não diz isso claramente, porque a narrativa é mais resumida, mas com certeza essa mãe viveu um temor muito grande nos 9 meses da sua gravidez, e teve que tomar algumas medidas muito intensas para que seu filho não fosse morto ao nascer. Você sabe, e talvez algumas aí já pensaram que eu estou falando sim da mãe de Moisés, Joquebede, Êxodo capítulo 2. Vamos abrir
a palavra e vamos ver Êxodo capítulo 1, né? Vamos ver o que a Bíblia nos conta, e a palavra de Deus traz todas essas histórias, não nos esquecemos disso, para nos ensinar, para mostrar para nós exemplos de vidas que andaram com Deus, de gente de fé, que encontrou alegria e paz e direção e socorro e apoio da graça de Deus para enfrentar tempos difíceis. Êxodo capítulo 1, você conhece a história, Moisés morreu, gerações se passaram, o povo de Israel começou a se multiplicar, Faraó ficou preocupado, não queremos que os israelitas tenham mais homens, porque eles vão ter um exército mais forte do que o nosso. Então, tem toda aquela situação, mas você pode ver aí, no versículo 13 em diante, Êxodo capítulo 1, abra a palavra. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. A servidão era de que forma? Leia comigo: em barro, em tijolos, com todo trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Mas é muito interessante, amados, e é por isso que nós devemos ler a Bíblia com cuidado, pedindo a iluminação do Espírito Santo, buscando aquilo que está lá dentro da narrativa, que serve sempre a uma aplicação para o povo de Deus em todas as épocas, porque no meio dessa história, acontece uma história surpreendente de duas outras mulheres, que também vieram a ser mães, e essas mulheres estão aqui, seus nomes estão registrados aqui, e quando um nome é registrado na Bíblia, é para nos ensinar, é para nos inspirar, é para fazer com que nós aprendamos coisas positivas, mas também negativas, quando aquelas pessoas mencionadas foram em contrário, em desobediência à vontade de Deus. Preste atenção, leiamos juntos, verso 15 em diante, vocês acompanhando aí. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava, como era o nome de uma? Sifrá, e a outra? Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho homem, dai-o, mas se for mulher, que ela viva. As parteiras, porém, o quê? Temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram os meninos viverem? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Verso 20, tremendo esse verso 20. E Deus fez bem às parteiras. Diga, fez bem às parteiras. Diga, Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Olha que pérola tremenda. Essas duas mulheres, é uma história surpreendente. Muitas vezes, amados e amadas ouvintes da palavra de Deus, atitudes que nós somos chamados e desafiados a tomar podem mudar o curso da história. Quando nós lemos um texto rico, abençoado como esse, nós temos que pensar que, antes de tudo, o Deus eterno, o Senhor de todas as vidas e de todas as histórias humanas, está dirigindo, conduzindo as coisas. Sifrá e Puá podem, no momento, no contexto ali que elas estão vivendo, não entender o que está acontecendo, porque simplesmente estão fazendo o seu trabalho. Joquebede também pode não ter uma ideia certa do que está acontecendo, mas Deus está trabalhando na tecelagem da história, para que venha à luz e que nasça no mundo aquele que Ele escolheu para ser o libertador do seu povo. O homem
que é levantado por Deus como profeta, sacerdote, líder do seu povo de Israel. Mas para que Moisés nasça, precisa do trabalho das mãos de duas parteiras, que aparecem aqui no texto bíblico, aparentemente sem tanta história e tanto significado. E um comentarista do Êxodo, chamado Alan Cole, ele diz que cifrar no original lá significa beleza e puá, esplendor. Então você pode pôr esse nome na sua filha. E aí, pastor, aí não, né? Isso é lá para aquela época. Mas o nome significa beleza, o outro nome significa esplendor. É maravilhoso que essas mulheres tenham sido usadas por Deus para fazer a tessitura de uma grande história. E nós, como crentes, precisamos estar sempre atentos à grande história que a Bíblia nos conta, a história da intervenção de Deus, a história da escolha de um povo para ser chamado povo de Deus, que vai caminhar pela revelação através dos séculos até o cume, o ápice da revelação em Cristo Jesus, na nova aliança. Que coisa extraordinária! Essas mulheres recebem uma ordem. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Será que tem alguém aqui, como eu, que nasceu através de uma parteira? Tem mais alguém? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Ah, não estou sozinho. E essa é uma história bela que vocês mais novinhas, meninas e meninos que estão aqui, talvez nem ouviram falar. E estão ouvindo pela primeira vez. O que é uma parteira, pastor? Não, já ouviram com certeza, porque tem as histórias, tem os livros, né? Mas era a obstetra dos tempos antigos. E que mulheres tremendas que eram. Me recordo com saudosa alegria da irmã Raquel Sloan, esposa do reverendo Maurice Sloan. Gente lá da Irlanda que vieram aqui para o norte de Minas, pastor presbiteriano, ali em Janaúba, lá nos anos 60, 70, Dona Raquel, a irmã Raquel, Dona Raquel, como era conhecida na cidade, se tornou a mãe de muita gente em Janaúba, porque ela era chamada várias madrugadas para fazer partos naquele tempo, onde era tão difícil para uma mãe que não tinha recursos econômicos, uma família, um pai, contratar um médico, levar a esposa a um hospital. Hoje temos o SUS, louvado seja o Senhor, que é um meio de ajuda para muita gente, mas era assim, e essas mulheres se tornavam como que segundas mães, né? Porque elas estavam ali, elas acompanhavam o trabalho de parto, resolviam situações difíceis que aconteciam ali na hora do nascimento, e muita gente não morreu ali por causa da intervenção dessas mulheres tão preciosas, mãos tão usadas por Deus. Mas eu gosto dessa afirmação que a palavra nos fala. Olha para a palavra, Êxodo capítulo 1, não feche a palavra, tenha sua Bíblia na mão e examine. As parteiras receberam a ordem: vocês têm que matar os meninos que nascerem. Mas elas tomaram uma decisão, e essa decisão foi baseada no fato de que elas temeram a Deus. Versículo 17. As parteiras, porém, o quê? Temeram a Deus. Já há uma afirmação e um ensino precioso para nós aqui. Ei, a quem você teme? Aos homens ou a Deus? Elas temeram a Deus, porque elas sabiam, como parte do povo hebreu, embora um povo maltratado, escravizado, elas sabiam que o Deus Yahvé El Shaddai, Todo-Poderoso, reinava e era Senhor. E elas sabiam que antes das afirmações de Faraó, elas tinham que temer a Deus. Eu acho tremendo isso aqui. Essas mulheres dependiam desse ofício. Às vezes algumas ganhavam alguma coisa, não é? Ou quem sabe recebiam coisas, normalmente eram bens. Me lembro lá em casa da parteira recebendo um pouco de feijão, um frango do quintal. Mas era um meio de subsistência delas. Faraó deu uma ordem: matem os meninos.
mas elas temeram a Deus. Nós não podemos ter vidas excelentes se nós tememos mais os homens do que a Deus. Me recordo de um emprego que eu consegui aos 17 anos de idade, mais ou menos, uma pessoa muito rica aqui da nossa cidade. Mas um dia, eu estava indo bem no trabalho. Um dia esse homem me pediu, eu vou resumir aqui a história, para fazer uma alteração numa nota que prefeituras compravam aquele material ali, para acrescentar aquilo que não fora entregue. E eu fiquei num estado muito difícil, porque aquele emprego estava sendo tão necessário para que eu ajudasse meus pais naquela época. Mas, pela graça de Deus, não por nenhuma bondade que há em mim, eu pude dizer para ele: olha, eu sou crente, eu não posso fazer isso. Quantas vezes, amados e amadas, nós temos que estar diante de decisões assim. Às vezes nós falhamos, nós erramos. Não é toda vez que a gente é tão direto, às vezes a gente sai pela tangente, tenta um meio termo. Mas essas mulheres temeram a Deus e não obedeceram Faraó. Temeram a Deus e não obedeceram Faraó. Às vezes nós precisamos compreender o princípio das escolhas. Às vezes a escolha de fazer a coisa certa é perigosa, é ameaçadora para nós, para a nossa estabilidade, para o nosso bem-estar, para aquelas coisas que nós queremos conquistar. Mas nós temos que lembrar que fazer a escolha certa, como essas mulheres fizeram, está ligado à manutenção da nossa integridade. E a integridade vem do termo que significa retidão, santidade, espírito irrepreensível. É por isso que Wesley Duell, intercessor abençoadíssimo, que escreveu tantos livros sobre a oração, ele disse uma frase notável. Pegue aí, anote aí na sua memória ou no seu caderno de anotação. A única vida digna de ser vivida é aquela vivida para Deus. Aleluia! É verdade, glória a Deus. A única vida digna de ser vivida é aquela vivida para Deus. E eu fico feliz de ler nessa história que Sifrá, beleza, e Puá, esplendor, brilharam, porque disseram: nós vamos temer a Deus e não a Faraó. E é por isso que o nome delas está sendo lembrado tanto tempo depois, mais de 30 séculos depois, nessa manhã. Elas mantiveram a sua integridade. Integridade. Nessa manhã, ao pensar sobre família, sobre mães, nós não podemos deixar de pedir a Deus que nos ajude a manter a integridade do coração, o seu coração de mãe, o seu coração de pai, o seu coração de filho, de filha, na família. O missionário Ronaldo Lidório escreveu um livro notável, quem não leu devia comprar e ler, chamado Liderança e Integridade. E ele diz que a liderança vai além da sinceridade, a integridade vai além da sinceridade. A integridade deve perdurar na inconstância, porque todos nós somos inconstantes, sim, fazemos parte de uma geração caída, e muitas vezes nós erramos e falhamos por uma situação da inconstância nossa, queridos. Às vezes algumas respostas que nós damos, às vezes algumas atitudes que nós tomamos, dependem do estado da nossa digestão, não é? Depende de uma noite mal dormida, e a gente, quando pensa que não, já escorrega por alguma atitude que não é devida. Mas nós devemos pedir a Deus que mesmo nesses momentos de tanta restrição e falha humana, nós mantenhamos a integridade. E ele diz mais ainda: a integridade é vista nos detalhes
e é demonstrada em atitude. Em atitude. Eu gosto quando ele traz 5 passos. 5 passos para a gente manter a integridade. Biblicamente, por temor a Deus. Primeiro, calar-se. Repita, por favor. Calar-se. Tem hora que é preciso calar. Mães e pais precisam aprender a hora de calar e a hora de falar. O problema é a pressa de tudo no mundo que nós estamos vivendo. A resposta que tem que ser dada na hora, não tem que ser dada. Mas existe uma filosofia, existe uma cobrança, existe um enredo aí fora que você tem que responder em cima da hora. Então a primeira coisa é calar-se. A segunda coisa, não negociar a verdade. Vamos lá? Não negociar a verdade. A verdade não pode ser negociada. A verdade é a integridade do cristão, porque ele sabe que o Senhor, o nosso Senhor falou, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. A verdade liberta, a mentira prende, manieta, amarra, destrói. Nós estamos pensando sobre família. A mentira dentro de uma casa é terrível, é um agente maligno, diabólico. Não mintais uns aos outros. O apóstolo recomenda: marido, não minta para sua mulher, mulher, não minta para o seu marido, filhos, não mintam para os seus pais, pais, não mintam para os seus filhos. Nós não podemos dar espaço ao inimigo. Então, não negociar a verdade. Filho, pega o telefone aqui e fala que eu não estou. Quantos detalhes que parecem sem significado, mas podem abrir o espaço para o inimigo. Terceiro, assumir a responsabilidade. Vamos lá? Assumir a responsabilidade. Nós temos que assumir. Sifrá e Puá, beleza e esplendor, assumiram a grande responsabilidade, tanto que Faraó a chamou depois, ele soube, chegou ao conhecimento dele, que elas, está aparecendo menino no meio do povo de Israel, elas não obedeceram o que o Senhor mandou, e ele chama a atenção delas, elas falam, olha, as mulheres hebreias, elas são vigorosas, elas usam um subterfúgio, um artifício aqui, mas o fato é que Deus estava com elas, que Faraó não tocou a mão nelas. É interessante isso. Então, calar-se, não negociar a verdade, assumir a responsabilidade, aprender com os erros. Vamos lá? Aprender com os erros. Nós precisamos aprender com os erros, porque os erros acontecem. São parte da nossa incapacidade, nossa limitação humana. E às vezes a gente erra, e erra muito. Então nós precisamos aprender. Nós não podemos prevalecer e persistir e continuar errando. Então, para isso é preciso estar afinado com a palavra de Deus, com a oração, com o louvor. O crente que está sempre procurando estar junto na comunhão da igreja, o jovem que está sempre procurando aprender nas reuniões de juventude, os adolescentes, as crianças, estão sempre ouvindo, e isso é um processo que o Espírito Santo usa para trazer ao nosso coração e a nossa mente, esse entendimento das coisas, e a gente vai lembrando da palavra de Deus. Quando vem a tentação para falhar. E em último lugar, cuidar do próprio coração. Diga, cuidar do próprio coração. Você está cuidando do seu coração? Está indo no instituto lá do coração de vez em quando fazer os exames? Cadê? A doutora Lani pediu, você foi lá? Cuidamos do coração, órgão, e esquecemos de cuidar do coração, alma, mente, expressão do nosso ser, porque quando a Bíblia fala em coração, ela está falando desse todo do nosso universo, dos sentimentos, das emoções do nosso ser. Cuidar do coração.
Eu imagino que Sifra e Puá ficaram com o coração batendo, assim, de muita coisa, mas elas sabiam que estavam condenadas talvez à morte, mas elas temeram ao Senhor. Elas tiveram um coração voltado para o povo de Deus. Mas elas receberam essa graça especial de Deus. Eu gosto do versículo 20 dizer, no 20 e 21, interessante, porque não foi nenhuma promessa anterior. Elas não fizeram isso porque leram na palavra, como nós lemos hoje, as promessas de Deus. A palavra ainda está sendo formada. Elas estão fazendo parte do grande drama, da grande história, embora elas não saibam. Hoje nós sabemos, porque temos a palavra na mão. Mas não houve uma promessa anterior, mas Deus fez, tomou a iniciativa. Verso 20, Deus fez bem as parteiras. Verso 21, Deus constituiu família. A versão da Bíblia hebraica diz que Deus foi propício, que Deus abençoou, que Deus fez delas fundadoras de famílias. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, mas elas estavam no trabalho. Deus dá sentido à nossa peregrinação quando nós estamos na caminhada com Ele o tempo todo. Um comentarista, ao falar sobre essa caminhada de Deus conosco, nos dias bons e nos dias difíceis, ele diz que há 3 coisas que o Senhor vai fazendo na nossa jornada: a sua providência, os seus propósitos e as suas boas-vindas. Diga, sua providência, seus propósitos e suas boas-vindas. A providência significa que Ele dirige a minha vida, a sua vida. A vida do crente não é um amontoado de acidentes. Então, nós precisamos compreender que há uma providência de Deus, como houve aqui na vida da família de Moisés, usando essas 2 mulheres de maneira tão maravilhosa. Os propósitos é o propósito que Deus nos envolve em uma missão irresistível. Todos temos uma missão, todos temos um propósito. Não podemos deixar de pensar nisso. Você passou num concurso e entrou numa grande empresa, você foi elevado a uma posição tal, lembra que tem um propósito. Conversava com um querido irmão dessa igreja alguns anos atrás, que Deus lhe deu o privilégio e a graça de ser aprovado e instalado como juiz de direito. E interessante como numa cidade pequena, no nosso interior, Deus o usou para ajudar muita gente, desimpedindo aqueles processos acumulados, muitas vezes de alguém que está precisando da pensão para poder sobreviver. Conversava com o irmão Diego, dia desses, promotor de justiça lá na cidade de Taiobeiras. Conversávamos e falávamos sobre isso. E ele tem a plena consciência de que é um propósito de Deus, mas o propósito de Deus pode ser também quando você é um pintor de parede, um pedreiro, um construtor, um vendedor ambulante, alguém que tem uma banca na feira. O propósito é que ali onde nós estamos, nós possamos brilhar em nome do Senhor, ser cheios de compaixão, de amor, de cuidado, valorizar as pessoas. Se elas chegam até você ricamente vestidas, ou se elas chegam em trapos, são gente. E o propósito de Deus é que nós amemos pessoas da maneira que elas são e vejamos nelas o impacto da imagem de Deus e o potencial que cada um tem de vir a Cristo, de ser restaurado, de ser mudado. Eu li a respeito de um irmão, tempos atrás, que ele dizia que toda vez, e naquela época isso era muito mais intenso, em que ele passava e via alguém jogado na calçada, vomitando, depois de uma noite de bebedeira,
ele pensava duas coisas. A primeira, se não fosse a graça de Jesus, eu poderia estar na mesma situação. E a segunda coisa, o que eu posso fazer por esse homem? As boas-vindas significa que nós podemos saber contínua e profundamente que Deus nos aceita, nos aprova e tem prazer em nós, quando nós caminhamos no seu amor. As parteiras estavam lá trabalhando e Deus as comissionou, Deus chamou. Ser mãe e ser pai é vocacional, é um chamado de Deus, é um chamado de Deus. Eu tenho lido e tenho escutado muito por aí, talvez você também, o que será dessa geração que está nascendo agora, que nasceu há 5 anos atrás e está aí na caminhada? Que tipo de gente nós vamos ter no mundo? A palavra de Deus nos adverte que essa geração depende totalmente, inteiramente dos seus papais e mamães. Parece muito forte dizer isso, não é? Mas é isso. Você que está aqui, que ainda não se casou, recém-casado, está esperando, tem o propósito de ser pai e filho, temos que começar a pensar agora. Temos que começar a pensar que a família, o lar, precisa voltar a ter tempo de qualidade, de comunhão, de contato, de ensino. De dizer para as pessoas que nós não estamos aqui para ficar achando que a gente vai prolongar a vida até não poder mais, que tudo que nós temos que buscar é vestir etiqueta e brilhar e fazer selfie para encantar os outros. Nós precisamos mostrar para os meninos e meninas desse tempo que tem alegria e prazer em ser de Deus, em ser bons, em estudar, em fazer algo bom para a família, para a humanidade à nossa volta, em construir coisas boas, em amar pessoas. Nós não podemos abrir mão dessa tarefa. E ela compete, sim, à igreja também, mas é principalmente a família, principalmente em casa. Ah, quanto tem faltado, você sabe, de ternura, de amor, de acolhimento. Quantas crianças já vivendo na infância o abandono, a rejeição. Quanto entendimento distorcido dos pais de que o que é mais importante é que a criança tenha o melhor brinquedo para competir com o vizinho, para não ficar para trás. Desde que tenha um monte de coisas nas mãos, não importa as outras coisas. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. Nós somos criados para a sensibilidade, para o amor, para o abraço, para a ternura, para a fé, para a adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci, Senhor? Então nós temos que ensinar e desafiar. Deus fez bem a essas parteiras. Deus realizou através delas a obra maravilhosa da história do que estava ali acontecendo no grande propósito de Deus. O que eu posso dizer para você, mamãe, nessa manhã, que nos ouve, para você, papai, mas para todos nós, tios, tias, avós, é que não podemos desanimar. A história da qual Sifrá, Beleza e Puá, Esplendor participaram há mais de 3.000 anos atrás, é uma história que aponta para um grande propósito de Deus em Cristo. E toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento tem que nos levar a Cristo. E esse pequenino exemplo delas de temer a Deus nos aponta para o bendito Salvador, que cumpriu cabalmente a vontade do Pai e se deu na cruz do Calvário por nós. Ele é que nos garante a nossa vida cristã, a nossa vida familiar, ela tem que estar sob Cristo, em Cristo, por Cristo, com Cristo e para Cristo. Não há nada além dele. Ele é o Senhor.
de todas as coisas. Que Ele nos abençoe, amados. Que Ele abençoe você, mamãe, que me ouve, que quem sabe está num momento tão difícil, e quem sabe tem tantas dúvidas, tantos temores e tantos medos. Olha para Jesus, abre o seu coração. Se você ainda não fez isso, pede a Ele para ser Senhor da sua vida. Vá até seus filhinhos, levante as mãos sobre eles, põe a mão em suas cabeças, abençoa-os em nome do Senhor, porque ser pai e ser mãe também é sacerdotal. O lar é lugar de intercessão, pais orando pelos filhos, filhos orando pelos pais. E a graça de Deus fluindo, construindo e abençoando.